Olá, meus amigos. Meu nome é Irivaldo da Silva Oliveira, sou professor de Direitos Humanos e Direito Constitucional. Estou aqui para responder as dúvidas enviadas pelos internautas que foram enviadas pelo endereço saberdireito@stf.jus.br. Ministrei um curso de Direitos Fundamentais e Humanos durante a semana. Chegaram as perguntas e nós vamos responder cada uma delas, ok? A primeira pergunta diz assim: a emenda constitucional número 45 de 2004 introduziu a constitucionalização de um tratado de direitos humanos? Essa é a pergunta feita pelo Jean Carlos Teixeira, lá de Sobradinho, no Distrito Federal. Então a pergunta é bem simples: se a emenda constitucional introduziu a constitucionalização do tratado de direitos humanos no nosso país. Então a resposta é sim, meu caro amigo Jean Carlos. A constitucionalização de tratado de direitos humanos no nosso país veio com a emenda constitucional 45, que trouxe para nós o parágrafo 3º, do artigo 5º da Constituição. E lá está dito que um tratado de direitos humanos, ele pode ser elevado à condição de emenda constitucional se ele for votado seguindo o sistema de votação previsto no parágrafo 3º do artigo 5º. E lá está dito, são necessários 3/5 dos membros, 3/5, em 2 turnos, são 2 votações, nas 2 casas do Congresso Nacional. Os senhores bem sabem que o Congresso Nacional tem 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Em cada casa, 3/5 dos membros, ok? Então, seria 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Então, a possibilidade de um tratado ser elevado à condição de emenda constitucional, a constitucionalização do tratado, veio com a emenda constitucional 45 de 2004. É óbvio que direito não é ciência exata, há quem discrepe desse posicionamento, entendendo que a constitucionalização já seria possível desde a entrada em vigor na nossa Constituição, mas com outro fundamento no parágrafo 2º do artigo 5º. Só que esse posicionamento foi vencido no julgamento do Supremo Tribunal Federal de alguns habeas corpus e de um recurso extraordinário muito importante, que é o RE 466343. Então, para nós, entendam que a constitucionalização, não tenha dúvida, veio com a emenda constitucional 45, quando trouxe o parágrafo 3º do artigo 5º na Constituição, ok? Um abraço aí para o meu amigo Jean. Próxima pergunta diz lá: olá, professor, o bloco de constitucionalidade é uma realidade no direito brasileiro? Agradeço a sua atenção. É a minha amiga Thaísa Ferraz, lá de Belém do Pará. Então, a perguntinha é bem simples: se o bloco de constitucionalidade é uma realidade no direito brasileiro. Minha amiga Thaísa, não tenha dúvida, o bloco de constitucionalidade é uma realidade hoje em dia. Por quê? Nós temos, com a possibilidade de um tratado ser constitucionalizado, no topo da nossa pirâmide jurídica, nós temos a Constituição Federal de 88 e hoje o Decreto 6949 de 2009. É um decreto que contém uma convenção internacional de proteção às pessoas com deficiência e o seu protocolo facultativo. E esse decreto 6949 de 2009, ele foi votado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Então, eu tenho um tratado constitucionalizado. No topo da pirâmide, a Constituição Federal e o decreto 69. 2 normas no topo da pirâmide. Temos, então, aí, com certeza, a efetivação, a materialização do bloco de constitucionalidade, ok? Na esfera federal. A Constituição mais o decreto 6949. Não se esqueça que bloco de constitucionalidade significa o quê? Mais de uma norma no topo da pirâmide jurídica de um país. Nosso caso hoje, Brasil, a Constituição Federal e o decreto 6949 de 2009, que é um decreto de direitos humanos, que foi votado nos termos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição e, como tal, tem status de emenda constitucional. 2 normas no topo da pirâmide, o bloco de constitucionalidade, não tenha dúvida, ok? Vamos para uma próxima pergunta. Professor Nival, o que é o efeito cliquê em relação aos direitos humanos? Muito obrigado, minha amiga Doralice Moraes, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. O que é o efeito cliquê em relação aos direitos humanos? Meus caros, quando se fala em efeito cliquê, é a mesma coisa que a vedação do retrocesso. Vedação do retrocesso, também conhecida como vedação do regresso. Vedação do retrocesso ou vedação do regresso. É o efeito ampliativo dos direitos humanos.
de modo bem simples, se eu tenho um direito previsto em um Tratado de Direitos Humanos que o país, Brasil, nosso país faz parte, eu não posso retirá-lo mais desse direito do nosso ordenamento jurídico, nem através de um novo tratado, nem por meio de uma emenda constitucional. Então, meus amigos, o efeito cliquet é a mesma coisa que o efeito ampliativo dos direitos humanos. Podemos dizer hoje que é uma limitação ao poder constituinte originário. Okay? O efeito cliquet significa um país, ao fazer uma nova Constituição, não pode diminuir direitos previstos em tratados de direitos humanos que o nosso país faça parte. Ou, né, e importante um exemplo para vocês do dia a dia, o Brasil hoje não tem mais prisão civil de depositário infiel. Fundamento, artigo 7º, parágrafo 7º da Convenção Americana, que é o Pacto de São José da Costa Rica. No futuro vamos fazer uma nova Constituição. Posso restabelecer a prisão civil de depositário infiel? Não. Por quê? Eu tenho a proibição na Convenção Americana, que é um tratado de direitos humanos que o nosso país faz parte. Não pode ser restabelecida a prisão civil de depositário infiel. Então, temos um exemplo claro de efeito cliquet, ou vedação no retrocesso, ou vedação no regresso, que nada mais é do que a proibição de diminuir direitos previstos em Tratado de Direitos Humanos que o nosso país faz parte. Muito importante para vocês, essa vedação do retrocesso, o efeito cliquet, é uma espécie, digamos assim, de cláusula pétrea no plano internacional. Ok? Então atentem para essa dica, né? Efeito cliquet é a mesma coisa que vedação no retrocesso. Entenda, vedação no retrocesso que possibilita, então, proíbe a mudança de estabelecimento de um direito para diminuir, mudar a Constituição para diminuir um direito previsto em Tratado de Direitos Humanos que o Brasil faz parte. Próxima pergunta, lá da Andréa Matos, de Anápolis, Goiás. Professor, quais são as gerações de dimensões de direitos mais recorrentes nos concursos públicos, né, ou na vida acadêmica em geral? Meus amigos, basicamente são as 3 primeiras gerações de dimensões. Primeira geração de dimensão, protejo o indivíduo, protejo a pessoa. Segunda geração, ou segunda dimensão, protejo grupos de pessoas, trabalhadores, aposentados. Terceira geração, protejo um número indeterminado de pessoas, protejo todo mundo, uma universalidade de pessoas. Primeira geração, o indivíduo, exemplo de normalmente se vê nos livros, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Segunda geração, exemplo, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Terceira geração, nós temos o Estatuto de Roma, por exemplo, ok? Próxima perguntinha, minha amiga Maria Quitéria dos Reis. A dúvida é a seguinte, a dignidade da pessoa humana está prevista na Constituição Federal de 88? Sim, não tenha dúvida. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos que o nosso país tem que realizar. Está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, ok? Próxima perguntinha, da Sônia. Minha amiga lá de São Paulo, né? Sônia Carvalho, lá de São Paulo. E essa perguntinha nós vamos deixar para depois do intervalinho, tá? Então daqui a pouquinho a gente vem para responder a pergunta da minha amiga Sônia Carvalho, tá? Até daqui a pouquinho então. Olá, meus amigos, estamos de volta agora no segundo bloco do Saber Direito Responde. Estou respondendo as perguntinhas que foram enviadas pelos internautas durante a semana com relação ao programa que foi apresentado, Direitos Fundamentais e Humanos. E como eu havia ficado devendo, a próxima pergunta é da minha amiga Sônia Carvalho, lá de São Paulo, né? Ela pergunta assim, os direitos da pessoa humana são princípios constitucionais sensíveis? Então, minha amiga Sônia Carvalho, sim, os direitos da pessoa humana são princípios constitucionais sensíveis. E por quê? Porque eles estão previstos, né, em uma linha do inciso 7º do artigo 34. Então, a primeira observação é a seguinte, ó, princípios constitucionais sensíveis são aqueles expressos na Constituição.
Onde eles estão expressos? Estão expressos no inciso 7º do artigo 34, ok? Estão expressos no inciso 7º do artigo 34. E lá, na linha B, está previsto os direitos da pessoa humana. Meus amigos, os direitos da pessoa humana, se forem violados, imagine, um Estado está violando os direitos da pessoa humana por ato de um governador. A violação de princípio constitucional sensível autoriza o Procurador-Geral da República a ingressar com uma ADIM, lembra que é ADIM? Uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM, né? Ação direta de inconstitucionalidade interventiva, de uma ADIM ou ADIM interventiva, lá no Supremo Tribunal Federal. E o fundamento para isso, é muito importante você atentar, está no artigo 36, inciso 3º. Então, recapitulando, foi violada, né, uma das alíneas do inciso 7º do artigo 34. Foi violado um princípio constitucional sensível. O que é possível ser adotado? O Procurador-Geral da República pode propor uma ADI interventiva federal no Supremo Tribunal Federal. Qual é o fundamento para isso? Artigo 36, inciso 3º. Muito importante, tem uma lei recente, né, que é a Lei 12.562 de 2011. Lei 12.562 de 2011. Essa lei regulamentou a ADI interventiva para esse caso. Então, atentem para esse caso. Tem uma lei específica regulamentando uma ação que vai ser proposta quando há violação de direitos da pessoa humana. Por exemplo, porque é um princípio constitucional sensível. Ok? Princípio constitucional sensível, aqueles previstos nas alíneas do inciso 7º do artigo 34, e que, uma vez violados, autorizam quem? O Procurador-Geral da República a propor uma ADI interventiva lá no Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então, pergunta importante, os direitos da pessoa humana são princípios constitucionais sensíveis? Sim, são princípios constitucionais sensíveis e, se violados, autorizam a utilização de uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva federal. Joinha, vamos para a próxima pergunta. Olá, professor. Daí quem manda é o Davi Carvalho, lá do Santos, do Rio de Janeiro, né? Então, um abraço aí, pessoal do Rio de Janeiro. Quem julga a federalização de um inquérito que envolve grave violação de direitos humanos, assegurado no Pacto de São José da Costa Rica? Muito obrigado. Vamos lá, amigo Davi. Quem julga a federalização de inquérito que envolve grave violação de direitos humanos, assegurado no Pacto de São José da Costa Rica? Esse tema é muito importante. Meus amigos, sobre esse tema, vale a pena vocês lerem, se quiserem, o artigo, inclusive, Davi, o artigo 109, inciso 5º-A e o seu parágrafo 5º. Meus caros, quando se fala em federalização de um inquérito ou um processo que envolve grave violação de direitos humanos, quem vai fazer isso, esse julgamento, aliás, o que é a federalização? Mudar o inquérito ou processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Ok? Ou mudar o inquérito da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Muito bem, e por que eu vou mudar esse inquérito? Quais são os requisitos para que haja federalização? Bom, primeiro requisito, no seu caderninho, você anote. Existe um tratado de direitos humanos que o Brasil faz parte. Como foi dito pelo Davi, o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, na Convenção Americana de Direitos Humanos tem vários direitos a serem protegidos. E o Brasil faz parte da Convenção Americana desde 1992. Violado um direito, uma grave violação de direito, pode ser uma ameaça, uma morte, uma tortura. Bom, ou eu tenho um tratado de direitos humanos que o Brasil faz parte, houve uma grave violação desse tratado, de um direito previsto nesse tratado. E o mais importante, a justiça local, entendam, a justiça estadual está inerte, está viciada, está omissa. Entenda, alguém morreu em um cárcere, passados 3, 4, 6, 8, 10 meses, nem inquérito policial foi instaurado. Ou foi instaurado e nem portaria foi feita com designações de diligências. Não foi feito nada. Fizeram a portaria, instauraram o inquérito e durante 6, 7, 8, 10 meses não fizeram mais nada. Existe uma grave violação de direitos humanos, por exemplo, direito à vida, a pessoa morreu no cárcere, a justiça local não está fazendo nada, isso autoriza a que qualquer pessoa leve a conhecimento, né, do Procurador-Geral da República que existe um ato absurdo naquela justiça local. Então, que seja modificado esse inquérito da Justiça Estadual para a Justiça Federal.
Então, a mudança de competência implica em violação de direitos humanos, direitos previstos em um tratado de direitos humanos. Existe um tratado que o Brasil faz parte e a justiça local está omissa. Tá? Convenção Americana, Tratado de Direitos Humanos. Grave violação do direito lá previsto, direito à vida, liberdade, etc. A justiça local está inerte, está viciada. O que pode ser feito? A mudança de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Quem pode pedir? Só o Procurador-Geral da República. Vai pedir aonde? Lá no Superior Tribunal de Justiça, que se julgar e autorizar, vai ser feita a mudança desse inquérito da estadual para a Justiça Federal. Tivemos o caso do IDC número 1, do caso Dorothy Stang, que não foi autorizada a federalização, a mudança de competência, e o IDC número 2 do caso, é o caso do advogado Manuel Matos, em que foi autorizada, é o IDC número 2, que foi autorizada a mudança do feito da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Não se esqueça que o tema federalização veio com a emenda constitucional 45 de 2004. E você deve ler, se você quiser, mais uma vez repito, artigo 109, inciso 5º-A e o seu parágrafo 5º. São temas importantes. Artigo 109, inciso 5º-A e parágrafo 5º. Primeiro caso em que admitiram a federalização foi no caso do advogado Manuel Matos. Mudaram a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Ok? E com isso, nós encerramos esse segundo bloco de perguntas dos internautas e vamos daqui a pouquinho ingressar no terceiro bloco. Então, daqui a pouquinho a gente volta para responder as demais perguntas enviadas pelos internautas durante a semana. Olá, meus amigos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Saber Direito Responde. Estou respondendo perguntas que foram enviadas pelos internautas acerca do programa ministrado com relação a direitos fundamentais e direitos humanos. Então, a próxima pergunta é do meu amigo Marcos Éder Ferreira, lá de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele pergunta assim: algum feito que envolve grave violação de direitos humanos foi federalizado? Até pegando um gancho com a pergunta anterior, veja que interessante, o pessoal está atento, né? Algum feito que envolve grave violação de direitos humanos foi federalizado? Sim. O único feito que foi federalizado, né, aliás, o primeiro feito que foi federalizado foi o IDC número 2, do advogado Manuel Matos. Era um advogado que batalhava com relação a direitos humanos e o combate principalmente a grupos de extermínios que atuavam entre dois estados do Nordeste. Ele foi ameaçado de morte, tentaram matá-lo mais de uma vez. Ele pediu apoio interno, não conseguiu. Representaram lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos que recomendou, olha, protejam esse indivíduo e combatam grupos de extermínio nos estados tais e tais. Não protegeram, ele veio a falecer. Esse inquérito vai ficar na justiça local que não quis protegê-lo anteriormente? Vai investigar com afinco? Não. Então vai ser modificada a competência. Sai dessa justiça estadual, vai para a justiça federal. Se quiserem pesquisar, o primeiro caso em que foi admitida a federalização foi o IDC número 2, caso do advogado Manuel Matos, ok? Um abraço, meu amigo Marcos, lá de Ceilândia, aqui no Distrito Federal. Próxima pergunta do meu amigo Guilherme Pereira, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ele pergunta assim para a gente: é necessária a atuação de um advogado para a impetração de um habeas corpus, onde se constata violação de direitos humanos na condução de um inquérito policial? Agradeço desde já. Então, um abraço, amigo Guilherme Pereira. Pergunta bem simples, né? Se para impetrar um habeas corpus é necessário um advogado. Então, a resposta é não. Então, meu amigo Guilherme, não é necessário ter um advogado para impetração de um habeas corpus. Não se esqueçam que o habeas corpus é um remédio constitucional, está previsto no artigo 5º, inciso 68 da Constituição,
E em norma infraconstitucional, está previsto no Código de Processo Penal. Os senhores devem ler, se quiserem, do artigo 647 ao 667 do CPP, o conhecido Código de Processo Penal. Lá está regido, regulado, o habeas corpus. Então, o habeas corpus é um remédio constitucional que qualquer pessoa pode utilizar, não precisa ser advogado, para pleitear o trancamento de um inquérito, a libertação de uma pessoa que está presa ilegalmente ou abusivamente, ou para evitar que ele seja constrangido em um depoimento perante uma comissão parlamentar de inquérito. Ele quer comparecer, mas não quer produzir prova contra si, nem precisaria de advogado, mas é óbvio, se ele quiser se proteger, ele pode impetrar um habeas corpus, ou até contratar um advogado para ingressar um habeas corpus em nome dele. Não há a necessidade de advogado para a impetração de um habeas corpus. Já que estou falando do habeas corpus, não se esqueça que existe o habeas corpus preventivo, antes do ato constritivo, uma ameaça de prisão, por exemplo. Existe o habeas corpus repressivo ou liberatório. O indivíduo já foi preso ilegalmente ou abusivamente, ou existe um mandado de prisão expedido, mas não cumprido. Não se esqueça, a ameaça de prisão, habeas corpus preventivo, pede-se um salvo-conduto para um magistrado. A decisão judicial para não prender o indivíduo naquele caso de uma prisão ilegal ou abusiva. No habeas corpus repressivo, se ele já está preso ilegalmente, vai expedir um alvará de soltura. Se for expedido um mandado de prisão e ainda não foi cumprido, vai expedir a revogação daquele mandado de prisão, também conhecido como contramandado. Então fica um abraço para o amigo Guilherme Pereira, não precisa de advogado para impetração de um habeas corpus. Meu amigo Alexandre Machado, de Unai, Minas Gerais, ele pergunta assim: para a proteção do direito humano de um meio ambiente sadio, pode ser utilizada uma ação popular? Então, uma pergunta interessante do meu amigo Alexandre lá de Unai. Meu amigo, resposta: sim, meu caro amigo Alexandre Machado. É possível a utilização de uma ação popular para pleitear a proteção do meio ambiente. Não se esqueçam que a ação popular está prevista no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, e tem uma lei própria sobre o tema, que é a Lei 4717 de 1965. A peculiaridade é que, para impetrar uma ação popular, no polo ativo tem que estar um cidadão. O cidadão, entenda, o eleitor contrata um advogado para impetrar, ingressar, propor uma ação popular. E na Constituição e na lei, para que serve a ação popular? Para proteger o patrimônio público, histórico, cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa. As dicas importantes para vocês: a ação popular não tem foro de prerrogativa de função. Então a regra é que a ação popular vai ser proposta perante a justiça de primeira instância, ou justiça estadual, se a verba for estadual ou municipal, ou justiça federal, se a verba for federal. A regra, então, é que a ação popular ou é proposta perante o juiz de direito ou perante o juiz federal. Ok? Nós tivemos uma exceção com relação a essa especificação com relação à competência da ação popular no julgamento daquela ação popular da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal achou por bem avocar a ação popular e julgou. Fundamentos: os juízes do Estado estariam impedidos, reserva indígena, existem discussões de reserva indígena em mais de um Estado da Federação, é uma matéria que envolve matéria federativa, quem vai julgar sou eu, ok? Então, regra, a ação popular corre pela primeira instância, ok? E com isso, nós acabamos esgotando as perguntas. Para mim, foi uma felicidade muito grande receber o convite dos amigos da TV Justiça. Espero que você tenha aproveitado esse nosso Saber Direito Responde. Fica o convite para você continuar estudando, se dedicando à área de Direito, e nós nos vemos aí no próximo encontro. Agradeço e fico honrado pelo convite, e fica aí a dica para vocês: estude que tudo vai dar certo. Forte abraço para vocês e sucesso.